deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Maravilha, se você estiver com a sua Bíblia e puder abrir o texto que eu quero compartilhar com você, antes aqui só para a gente se ajeitar, eu quero convidar você, hoje nós vamos fazer, eu estava preparando a mensagem, e hoje, segura aqui um pouquinho para mim, por favor. E hoje, é isso que é mais fácil, é isso. E hoje Deus falou muito ao meu coração, a partir de algumas ações que eu tenho vivido nesse Natal. Nós falamos esses dias que o Natal de Jesus, ele é necessário, ele é original, mas hoje eu quero convidar você para nós pensarmos num outro detalhe muito importante sobre o Natal. Para isso acontecer, se você puder, livro de Efésios, capítulo 2. Se você puder, eu tenho indicado muito isso para todos nós. Pega uma folha, anote os pontos importantes da palavra. Aquilo que tocar, que chamar a sua atenção, que você entende que é Deus falando ao seu coração diretamente. Mas também anote alguns textos bíblicos que são muito importantes para você reler esses textos a despeito do seu contexto, para você entender melhor aquilo que a gente vai conversar hoje. Por isso, o desafio que eu lhe faço é deixar a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 2, e depois nós vamos entrar em vários outros textos, já vamos ler o livro do Efésios capítulo 2. Antes eu quero fazer algumas considerações com você, e a primeira delas é sobre uma pergunta. Você sabe o que é atributo? Já ouviu falar sobre atributos? Por exemplo, quais são os atributos de Deus? Falando de Deus, quais são os seus atributos? A palavra, ela tem a sua proposta na originalidade, nos fazer entender quais são as qualidades, ou exatamente as características de alguém, é inerente a alguém. E quando nós falamos dos atributos de Deus, nós falamos sobre atributos, em tese, rapidamente, só para entender, comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles atributos de Deus que fazem parte de nós, são conhecidos e eles podem ser transitados a mim e a você a partir da presença do próprio Deus com o Espírito Santo sobre mim e você. Como, por exemplo, a bondade de Deus. Deus é bom. Se você estiver Deus no seu coração, Ele vai produzir esse mesmo amor que Ele tem, que é o ágape, para você produzir isso. Então são atributos comunicáveis de Deus que acessa a mim e a você que somos filhos de Deus. Porém, os incomunicáveis, tais como aqueles que só Ele tem, como no Salmo 129, nós temos algumas dessas nuances. A onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Onipotência, onisciência e onipresença de Deus, que estão no Salmo 139, se você quiser dar uma conferida e ler depois. Mas há um atributo de Deus que ele é pouco falado nessa época. Vou melhorar. Eu acho que ele é pouco falado em qualquer momento. Eu ouvi poucas mensagens sobre isso que eu vou falar nessa noite. Deus tem me incomodado demais sobre isso. A partir de algumas leituras, a partir de alguns livros, a partir de alguns vídeos, a partir de alguns áudios que eu tenho ouvido. E uma das coisas que a gente não consegue entender, e aí vai um pouquinho para você começar a se concentrar comigo, para a gente chegar no consenso no final dessa mensagem, e ela tem a ver com um atributo de Deus que talvez eu e você desconhecemos, que é a ira de Deus.
Já pensou sobre isso? Como assim, pastor? A ira de Deus é um atributo de Deus? É algo dele, inerente a ele? A Bíblia fala bastante sobre a ira de Deus, mas a gente pouco sabe sobre a ira de Deus. No século XVIII, mais especificamente na época dos 1740, 41, 42, um grande pregador chamado Jonathan Edwards, do seu sermão mais esplêndido e mais ouvido nos tempos de hoje, inclusive é um livro, você pode assisti-lo em vídeo, ouvi-lo ou ler esse livro, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Já ouviu essa expressão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tudo isso aconteceu nesse século, do século XVIII, a partir de um grande avivamento que estava acontecendo naquele lugar, na cidade de Enfield, em Connecticut. E ali, esse pregador, Jonathan Edwards, ele tinha nas suas palavras, quando ele vai explanar sobre esse tema, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele se utilizava de algumas palavras fortes, impactantes. E as pessoas dizem, quando falam sobre essas expressões, ou sobre esse texto, sobre esse dia, sobre esse sermão, que muito se ouvia rumores, e ouviam-se quem estava perto, muito pranto e choro quando eles ouviam aquela mensagem. Pessoas lamentando, palavras muito impactantes, gritos, pessoas em choque a despeito do que aquele homem estava se utilizando da palavra para trazer no coração daquelas pessoas. Era uma mensagem daquelas que talvez no tempo de hoje não teria muito auditório. É uma palavra que talvez no tempo de hoje as pessoas ouviriam e falavam, é muito forte para mim, como mesmo Jesus, proferindo as palavras para os seus, alguns dos seus o abandonaram dizendo exatamente isso. É muito forte para a gente. Não aguento isso. Olha algumas expressões que foram usadas nesse dia. As negras nuvens da ira de Deus pairavam sobre as nossas cabeças, deixando de uma tempestade, um devaneio e grandes trovões sobre nós a partir dessa compreensão. Olha outra expressão. O arco da ira de Deus está armado, e a flecha está pronta na corda, e a justiça dispara a flecha em seu coração, e desarma assim o arco nas mãos de Deus. E ele insistia, e a ênfase da palavra de Edward não era a ira de Deus ou a justiça de Deus que estava errada, mas era a pecaminosidade essencial de cada pessoa que tornava aquele julgamento claro, evidente e verdadeiro. Mas antes de tudo isso, ele também considerava, e aqui eu quero que você guarde um pouquinho, considerar o terrível perigo que é que eu e você estamos vivendo. Segundo a expressão do próprio texto, eu e você estamos pendurados em fio, segundo a expressão do livro, em um fio muito tênue, e as chamas da ira divina ao redor dele, prontas a cada momento a queimá-lo e a queimá-lo incansavelmente, e nada existe em mim ou em você, nós não temos nada que possa segurar por nós mesmos essa ira, nada que possa fazer para levar Deus a poupar-nos por mais um momento. Sugiro que você leia, sugiro que você assista ou ouça essa mensagem, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Mas a grande questão, voltando para a ira de Deus, é que nesse tempo que a gente está vivendo, como eu disse no início, esse sermão de Jonathan Edwards, no século XVIII, talvez seria hoje um sermão que não seria ouvido nem pelas igrejas. Nem pelas igrejas. Até porque nós estamos vivendo uma geração mimimi, não é? Colocaram alguns nomes nessa geração que, se você faz parte dela, meu querido, já colocaram vários rótulos em você, em nós. Que é a geração mimimi, que é a geração Nutella, que é a geração do politicamente correto. E segundo algumas pessoas, inclusive alguns comediantes, eles dizem, gente, está chato de viver nesse mundo, né? Você não pode mais fazer mais nada que está chato. Está chato pelo contexto, está chato pelas circunstâncias, mas também está chato porque as pessoas não estão mais conseguindo entender ou aguentar algumas verdades no ouvido.
O próprio Paulo já dizia isso na carta a Timóteo, quando ele vai orientar-nos a Timóteo e vai dizer: nos últimos dias alguns vão se ajuntar e trazer pessoas e pregadores que possam falar alguma coisa que deixem os seus ouvidos agradáveis. Ou seja, as pessoas não querem ouvir mais algumas verdades. E se elas ouvem, ou se alguém diz algo que vai ser contra o que ela pensa, uma verdade que talvez não é a verdade que ela acredita ou que ela acha, a gente entra na cultura do cancelamento. Não é assim? A gente cancela, a gente bloqueia, a gente se irrita, a gente queima a pessoa, a gente ignora, enfim, a gente não suporta nesse tempo que nós estamos vivendo algumas verdades. E talvez choque uma palavra dessa, talvez choque uma informação como essa, que vai levando as pessoas a entender a realidade de quem Deus é, como um dos seus atributos, a ira de Deus. Ouvi esses dias uma pessoa dizendo assim: pastor, mas Jesus é o Cordeiro. É verdade, Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas também é chamado na própria palavra como profecia e como realidade que Jesus também é o leão. Ou seja, ora leão, ora cordeiro. E o próprio Jesus orienta a mim e a você, quando ele vai falar na sua palavra, nos evangelhos: sejamos simples como a pomba e prudentes como a serpente. O que ele está orientando a gente é que há os dois lados e que nesse tempo agora parece que não está se pregando os dois lados da realidade. Não está se pregando os dois lados da verdade a respeito do evangelho. Se fala muito, e aí as palavras teologicamente, uma palavra mais coach, que você vai triunfar, que você vai vencer, que você vai lutar, mas vai ganhar, que você não vai perder, que o inimigo vai cair, e que ele vai se levantar, mas vai cair de novo. Enfim, várias canções que são mais ou menos bíblicas, mas elas perdem um pouquinho da realidade do que o evangelho diz para mim e para vocês. E um dos elementos que eu quero que você entenda nisso aqui, é que essa expressão, inclusive uma expressão de um livro do Paul Arch, que eu gosto muito de ler, assistir algumas coisas também a respeito esse pastor americano, quando ele diz nessa expressão, o ódio de Deus. E no seu livro, que eu estava lendo, ele vai dizendo e conversando com algumas pessoas a respeito desse ódio, de como funciona. E uma das suas narrativas no livro sobre a ira de Deus, quando ele chama o ódio de Deus, ele vai começando a tratar algumas coisas, porque uma pessoa disse para ele que Deus não pode ser ódio, ou Deus não pode se irar porque Deus é amor. E aí um grande contexto que eu quero que você guarde é: Deus não odeia porque Ele é amor. Portanto, Ele não pode odiar. Aí é o contrário, não. Segundo a palavra de Deus e o próprio texto aqui do livro, ele vai dizer assim: não, Deus é amor, portanto ele deve odiar. Já entendeu isso? Talvez na sua concepção, a primeira palavra, a primeira afirmação é verdade, dizendo que Deus não odeia porque ele é amor, portanto ele não pode odiar. Talvez eu refuta você dizendo a mesma expressão de Paul Washer. Não, Deus é amor. Por ser amor, Ele tem que odiar. Pastor, mas como assim? Eu quero te contar isso. Essa história de amor e ódio. Deixa eu te fazer compreender essa expressão para ver se faz sentido para você. Alguns que estão aqui, Laurinha, você que trabalha com criança, você que ama crianças ali, lida diariamente com crianças, e não só lida com ela, mas chora com ela e as ama profundamente, não é verdade? Vejo seus vídeos às vezes no Instagram, os seus trabalhos, os seus carinhos, o seu cuidado com eles. E a pergunta é: você ama um bebê, uma criança, não ama? Portanto, você odeia o aborto, não odeia? Você ama, você que está assistindo a gente, você talvez ame, ou você que tem uma linhagem um pouco mais antiga como judeu, se você ama o judeu, você talvez deveria odiar o holocausto, concorda? Se por um lado você ama os negros, as pessoas de cor diferente, talvez da minha e da sua, os negros, então você deveria odiar a escravidão. O que está acontecendo é que não há neutralidade. Se você ama o que é correto, se você ama o que é perfeito, se você ama o que é bom, você vai desenvolver uma animosidade, uma inimizade, você vai desenvolver uma heresidade contra tudo que contradiz aquele padrão do certo que você tem na sua consciência.
Por isso que hoje, nesses padrões, apesar de serem alguns padrões equivocados, algumas pessoas têm por si algumas ações e atitudes, e elas odeiam com todas as forças aquilo que vai contra o que elas acreditam. Isso é o que está acontecendo. Isso é uma realidade muito comum. Por isso que Deus ama o que é certo, Deus ama o que é verdadeiro, Deus ama o que é poderoso, Deus ama o que é vitorioso. Portanto, a Bíblia diz claramente que o seu ódio se manifesta contra essa iniquidade. Ou seja, se ele ama o que é maravilhoso, o que é certo, é portanto verdade que ele tem que odiar aquilo que é errado para amar aquilo que é certo. Deixa eu te fazer entender melhor isso. Talvez, pastor, eu não estou conseguindo compreender muito bem. Fique comigo que eu vou mostrar alguns textos para você entender. Antes da gente entrar em Efésios, Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Sobre a ira de Deus. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Já ouviram essa expressão? Isso é meia verdade. É meia verdade porque o livro de Salmo, capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim: os loucos, ou na sua versão, os arrogantes, ou na outra versão, os orgulhosos, não passarão à tua vista, ou seja, não vão ficar longe daquilo que o Senhor está vendo. E o restante do texto diz assim: odeias a todos os que praticam a maldade. Numa outra tradução, tu tens ação de ódio sobre aqueles que praticam a maldade. Salmo 5, versículo 5. Isso revela que o ódio de Deus não é somente contra o pecado do pecador, mas também de forma geral, existe uma ira, existe algo de Deus contra nós por causa do pecado, e essa ira se derrama sobre mim, sobre as minhas posturas e os meus comportamentos. E não somente sobre o pecado, mas contra o pecador. Contudo, o ódio de Deus não é igual ao meu e o seu. Contudo, o ódio de Deus não é egocêntrico igual eu e você temos. Quando a gente está com ódio de alguém, a gente quer matar, quer machucar, é egocêntrico, é egoísta, é odioso. Não é assim o ódio de Deus. Reação de um Deus santo contra um homem vinil, inútil como eu e você. E a gente precisa entender que essa ira, que essa ação de Deus sobre nós, ela é tão clara que ela é persistente, necessária para que Deus seja chamado de justo. Porque se Ele é justo, Ele tem que ser bom, mas Ele também tem que ser justo a despeito da maldade que eu e você causamos. Para Ele ser justo, Ele precisa ser indiferente aos lados, Ele é imparcial. Para Ele ser justo, Ele precisa amar aquilo que é certo e odiar aquilo que é errado. E aí a gente entende umas outras considerações. O Salmo de número 33 nos faz entender uma expressão muito importante que a gente está perdendo. Salmo 33, versículo 8 diz assim: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Duas palavrinhas que se perdeu no tempo de hoje: temer a Deus e tremer diante de Deus. Antigamente a gente tinha isso. Eu acho que a gente ensinava errado quando a gente falava para as crianças: cuidado que Deus vai se castigar. A gente foi para um extremo de gente dizendo que Deus é mau, que Deus é só maldoso, e que se você fizer alguma coisa Ele vai te castigar, vai bater em você e algo assim. Por outro lado, hoje nós estamos no outro extremo. Fica tranquilo que Deus perdoa qualquer coisa. Não precisa fazer mais nada, nem pedir perdão, nem confessar, nem se arrepender, nem mudar de comportamento, porque Deus só já te perdoou na cruz. Está tudo lá na cruz. São os dois extremos que nós vivemos. De um lado, Deus castiga, Deus é mau, não está totalmente errado. Por outro lado, Deus é bom, também não está totalmente errado. Mas o equilíbrio é entender que ao mesmo tempo que Deus é bom, eu preciso ter temor diante dessa bondade de Deus. Mas também que Deus é justo, então eu preciso tremer diante dele e saber quem ele é. E o grande problema na nossa atualidade é que nós perdemos esse princípio de temer e tremer. Na nossa atualidade, esse princípio tem outro nome, que é princípio de autoridade. As pessoas não têm mais temor e tremor diante de autoridades. Para vocês entenderem, alguns pais estão sofrendo e reclamando diante dos seus filhos.
Porque os filhos não têm mais esse carinho, esse respeito, essa autoridade, esse temer e temer. E até alguns dizem, eu não posso provocar isso nos meus filhos, porque eu preciso que ele me ame. Não, ele precisa que você tenha respeito respeito a você. Primeiro é respeito, para entender que você é justo, e não só primeiramente o amor. E aí o que está acontecendo? Os pais desrespeitando os filhos. Essa semana uma pessoa me ligou dizendo, pastor, quase que eu liguei para o senhor. Talvez se ele tivesse ligado eu tinha feito algo que eu não gostaria, mas eu faria por ser homem, por ser provedor. Um pai apanhando do filho, no meio da rua, por causa de dinheiro, tirando o dinheiro do pai para levar para a droga. Você acredita nisso? E a gente vendo tudo isso e fazendo o quê? Os filhos respeitando pais, crianças dando tapa em cara de pais, isso é perder a autoridade. Filhos fazendo o que querem, birra, fazendo qualquer coisa, e quem manda mais nas casas agora não é mais os pais, são os filhos. Como dizia um pensador, ele dizia que nós somos a última geração onde os filhos obedecem os pais, e estamos entrando na primeira geração onde os pais obedecem os filhos. Por exemplo, nesse Natal, seu filho chegou para você e você determinou o que ele vai acontecer, ou seus filhos que mandaram em tudo? Perdendo a autoridade. Não tem mais consciência de quem ele é e de quem o pai é. É tudo igual. Não estou dizendo que você não tem que ser amigo, mas cuidado, amigo aqui, você é pai. Isso aqui não é assim, é pai. Sou seu amigo, mas continuo sendo seu pai. Sou seu amigo, sou sua amiga, mas continuo sendo a sua mãe. Respeito. Vou abrir um pouquinho mais. Professores. Temos aqui professores. Você vê os alunos hoje tratando professores de que jeito? Antigamente, mas era exagero. Entrava na sala, professor, respeito, alguns tinham que ficar em pé com os professores. Não é da sua época, Laurinha, não, né? Você é mais novinha, né? Mas era um respeito que tinha com os professores. Hoje, os pais não respeitam os professores dos filhos, os filhos não respeitam os professores, ninguém mais respeita professor hoje, já vai entrar em calamidade a profissão professor, porque ninguém mais quer, porque além de ganhar pouco, se esforçar demais, pode apanhar dos alunos, é agressivo os alunos com eles, há agressão inclusive física sobre eles. Por quê? Porque falta autoridade, respeito, temor e tremor diante das autoridades presentes. Quer mais um? Polícia. Tem esse fato também que tem professor, tem pai, tem polícia, tem qualquer um desses que são ruins. É verdade. Mas isso não quer dizer que eu preciso fazer com que todos percam, a partir do meu conceito sobre eles, um princípio de autoridade, um princípio de temor e tremor. Mas não se tem mais. Polícia xinga, briga, fala o que quer, agride. Cadê a autoridade que os policiais têm sobre a nossa vida para cuidar da gente, cuidar da nossa estrutura e da nossa segurança? Cadê o respeito com essas pessoas, que são autoridades de Deus, inclusive na Bíblia dizendo, sobre a nossa vida? Mas infelizmente a gente vem perdendo isso, e o resultado de todos esses problemas, falta de autoridade no seu trabalho, falta de autoridade que você não tem em relação a quem manda em você, seu patrão. Não quero. Estava falando com o Arthur e o Marcelo essa semana sobre alguns funcionários, a gente conversando sobre empresas grandes, e as pessoas dizendo que elas vão, trabalham, não quer mais, coloca no pau o patrão, assim que faz, né, Davi? E processa, e faz isso e aquilo, e está respondendo processo, e o funcionário não quer mais trabalhar, vai embora, ou aperta o cerco, não quero mais, vai embora. Está faltando temor e tremor em todas as áreas. Com polícia, com pai, com patrão, com professor, com pastor, com igreja, qualquer lugar. Sabe qual é o resultado disso? Está funilando e chegando em Deus. As pessoas não têm mais temor e tremor diante de Deus. Já visto que no carnaval do ano passado, vocês lembram o que fizeram na Sapucaí com relação a Deus? Vocês estão percebendo o jeito que eles estão tratando a divindade, ou a nossa forma de crer em Jesus? Colocando de qualquer jeito, fazendo coisas que têm cunho de sarcasmo, cunho de zoeira, desprestigiando o Evangelho de Jesus. As pessoas estão perdendo temor e tremor diante de Deus. E aí, de repente, quando surge alguma ação sobre a ira de Deus, as pessoas querem que Deus seja bondoso e só amor. Mas eu quero ler alguns textos para você entender. Vou voltar para a Bíblia, já vou ler Efésios, fica comigo,
Não vou me delongar muito não, mas eu quero que você entenda antes de ler Efésios, aí você vai entender o contexto todo de Efésios. Jeremias capítulo 21, versículo 14. Eu vos castigarei, diz a palavra, segundo os frutos das vossas ações. Palavra de Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 39. Por que se queixar o homem vivente, o varão, por causa do castigo que recebe pelos seus pecados? É simplesmente resultado do que se faz. Vou ler mais um texto. Pastor, mas isso é Antigo Testamento, é forte. Então vamos para o Novo Testamento. Peguei poucos aqui para você não ficar com vários textos anotando aí. Tá, Caio? Para você, inclusive, não ficar anotando tantos aí. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. 3,36. Vai um pouquinho mais embaixo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho, não há vida eterna nele, e sobre ele permanece a ira de Deus. Deu para entender? A ira de Deus permanece sobre ele. Vou mais um pouquinho. Romanos 11, 22. Presta atenção nesse texto. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Deus é, para os que caírem, severo, para aqueles que estão com ele, bondoso. Considerai, pois, os dois lados, a bondade de Deus e a severidade de Deus, por isso que ele é justo. Último texto. A palavra de Deus diz assim, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que você semear, isso você também vai colher. E por último, o Salmo de número 7, versículo 11, vai dizer-nos quando isso acontece. Deus é justo juiz, diz o versículo 11. Deus que sente indignação todos os dias pelos seus. Ou seja, é todo dia que Deus olha para a terra e ao encontrar em nós atitudes das quais não há temor, não há tremor, não há consciência da ira de Deus, não há noção do que nós estamos vivendo e fazendo, além do entristecimento que ocupa o coração de Deus, a ira de Deus começa a aumentar, se avolumar a despeito de nós. Você percebeu isso no Éden? Você percebeu isso no dilúvio? Você percebeu isso em Sodoma e Gomorra? Você percebeu isso em vários outros momentos da palavra que ela vai mostrando a história, dizendo sobre a ira de Deus e vai se manifestando? Algumas pessoas até dizem tudo o que está acontecendo, essa pandemia, resultado da ira de Deus. Faça você as suas compreensões e as suas reflexões. O fato é que a ira de Deus ainda está sobre a nossa humanidade, por causa dos perversos. E a grande pergunta é que eu quero entrar no texto para a gente partir para algumas compreensões e desafios para nós. Então, como que eu posso me salvar dessa ira de Deus, pastor? Vou te dar duas notícias, uma boa e uma ruim. A primeira é ruim, você não pode se salvar. Como eu posso me salvar disso tudo, da ira de Deus? Você não pode se salvar. Mas a segunda notícia é que alguém pode te salvar. Por isso, uma vez perguntaram para Jonathan Edwards, inclusive, nas suas expressões, nos seus livros, quando ele perguntaram, Deus te salvou? Ele falou, de quem Deus te salvou? E uma das questões que ele responde, Deus me salvou de mim mesmo, daquele que eu era e de quem a minha carne fez me tornar a ser. Deus me salvou da ira, Deus me salvou de mim. A ira de Deus é o resultado dele ser justo e santo, amável e bom. Pois ser amável, ele vai se opor contra toda a iniquidade, e Deus julgará o homem justamente. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, vai mostrar-nos essa claridade da mensagem de Deus a partir da ira, que eu e você precisamos entender, porque se você não tem noção de quem você é, você acha que você é gente boa, eu sou bonzinho, eu sou demais. Essa semana me falaram duas coisas aqui, eu quero abrir para a gente ler o texto, e aí você entender um pouco mais e tirar desafios para a gente. Tiago, essa semana minha pessoa falou para mim, pastor, estou querendo namorar uma pessoa. Falei, legal. Ô, glória, né? Aí ela falou para mim, pastor, ela é gente boa. Como sempre fazem comigo, e essa semana foi assim. Ela é gente boa, ela é educada, tem caráter, não rouba, não bebe.
Não fuma, vai falando essas coisinhas assim, né? Não faz isso, faz aquilo, que é paradoxo, problemático, enfim, essas coiseiras todas. Aí eu falei, legal, que igreja que ele é? Então, pastor, ele não é de igreja nenhuma. Mas ele já se encontrou com Jesus? Não, ele não é, ele não se importa muito com religião. Aí eu usei a expressão da música lá do autor lá. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Sabe por quê? Porque a gente está juntando, às vezes, nesse contexto de princípio, tá? De namoro, o que nós estamos juntando? Colocando tudo, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, mas aquilo que é de fato essencial, como diz a palavra de Deus, que seja no Senhor, que seja alguém que está com o Senhor, que vai juntar na sua fé. O que a gente faz? Mas esse é um detalhe. Isso é só um detalhe. Isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Porque a gente está perdendo a consciência do processo de quem nós somos e quem Deus é. As pessoas estão dizendo, inclusive me disseram sobre um problema que teve esses dias, e ele disse, a pessoa, ela é gente boa, é trabalhadeira, faz tudo, é gente boa e tal. Só tem problema com droga, bate nas pessoas e rouba. Falei, acho que a gente precisa voltar ao conceito de bondade. Aí eu disse para uma pessoa, me permita usar essa expressão, Tiago, mais uma vez. Uma pessoa dizendo para mim sobre esse problema de droga também, a gente conversou bastante sobre droga esses dias. E eu perguntei para ela, não sobre você, que você está sendo exemplo, não que você use droga, fica em paz, tá? Não é, tá, irmãos? Se deu para entender diferente. Mas a pessoa disse para mim assim, não, aquela pessoa que está na postura de drogadição, salvo alguns detalhes, tá? Estou fazendo de forma genérica esse contexto. Ela rouba, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu perguntei uma vez para um, eu falei, por que eles não roubam o traficante, Tiago? Não é melhor? Por que eu vou roubar uma televisão na casa de alguém para depois vender e levar para o traficante? Por que eu não vou direto no traficante e roubo o traficante? Por que você acha, Caio? Talvez porque o bichinho tem noção de que se ele for lá, ele vai levar um tiro na testa e vai voltar num caixão. Mas se ele roubar do irmãozinho daqui, dali, de dentro de casa, tirar e levar, não vai ter esse problema. Ou seja, para alguns ele tem temor e tremor. Para outros, não está nem aí. Está entendendo o problema? E a gente precisa ter essa postura, quando nós olharmos para o texto agora, de que nós não somos nada. Nós não somos nada. O profeta no Antigo Testamento vai dizer bem claro que as minhas e as tuas atitudes são como um trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, irmão? Irmã, me perdoe aqui usar esse palavreado, mas preciso que você entenda claramente quem você é e quem eu sou diante da sociedade, diante de Deus, da ira de Deus. Trapo de imundícia, naquela época, era um trapo usado, era um pano usado para ajustar as pessoas que estavam com lepra. E ele estava comparando as pessoas, a minha, a sua atitude, a esse tipo de comportamento. Ou seja, não tem nada que tenha de bom em mim que possa valer a pena. Numa outra tradução mais próxima, trapo de imundícia é absorvente usado. Não serve para nada. Dá nojo. É o que Deus, olhando para mim e para você, quem nós somos, na nossa carnalidade, estrutura que somos sem Jesus, é esse o resultado que sobe para o céu. Por isso Efésios vai dizer assim, acompanhe na sua Bíblia. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, capítulo 2, versículo 1, agora versículo 2, nos quais vocês andaram outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais diante da ira de Deus. Presta atenção nesse contexto. Todos nós andávamos outrora segundo a inclinação para a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que éramos, e por natureza, sim, somos considerados filhos da ira, como também todos os demais. Olha o versículo 4. A palavra de Natal. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor dele que nos amou, olha o que diz o texto,
E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós somos nada. Quem você é? Você é morto no seu delito e no seu pecado. Ele então nos deu vida, juntamente com quem? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para comigo e para contigo, a partir de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Já falamos sobre isso bem aqui. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que eu e você andássemos nela. Isso aqui é Natal. É a gente ter consciência de que há uma ira por causa do meio do seu pecado, da nossa natureza. Mas que mesmo a despeito dessa ira, há também uma solução que não saiu daqui. Uma solução que veio do mesmo céu, que é a ira do amor, do outro lado, que é o amor, que é a justiça, que é a ira. Desse mesmo lado veio o amor de Deus, se manifestado em carne. O Verbo se fez carne, derramando o seu próprio Filho, deixando o seu Filho sair dos altares, do céu, do lado da comunidade chamada Trindade, para vir aqui e falar assim: eu vou morrer por vocês. Um inocente morrendo por mim e por você. Isso é declaração de amor, para fazer com que seja aplacada a ira de Deus. E isso é claro, essa ação e o Natal é isso, é definitivamente uma declaração de amor de um pai que quer de novo ter paz e reconciliação com seus filhos, porque se ele não fizer a partir dessa ação, nós nunca conseguiremos ter paz e reconciliação com o nosso Deus. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz exatamente isso. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz exatamente isso também, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Deus, para reconciliar a partir dessa ação de ira, nós não conseguiríamos. E aí ele envia o seu Filho Jesus, nascendo comemorativamente no Natal, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida que vale a pena ser vivida. Por isso Deus não quer que você viva embaixo da ira dele. O mesmo Deus deu uma solução para que eu e você pudéssemos viver fora dessa ira. Essa solução chama Jesus de Nazaré. Essa solução vem do próprio Calvário, onde Jesus morreu ali de morte vicária, substitutiva, onde ele morreu por mim e por você. E isso estava claro desde o Jardim do Éden até o final das Escrituras. Se você observar, e aqui eu quero te levar para o Jardim do Éden para a gente tirar alguns desafios. Se no primeiro momento que a gente poderia celebrar o nascimento de alguém, do Filho de Deus, inclusive se você quiser ir para a genealogia, ali do texto, e vai falando a genealogia, nasceu Jesus, e nasceu tal, antes vindo, retrocedendo até Adão, e ele vai dizer que nasceu pessoas, nasceram, e quando ele chega em Adão, ele diz, Adão, filho de Deus. O primeiro, e nós temos Jesus, o segundo, nesse conceito, entenda isso, tá? O primeiro que nasceu, o Filho de Deus, que é chamado na palavra de Deus, infelizmente teve um problema por causa do pecado, por causa da desobediência, e outros elementos que a gente percebe ali no Gênesis capítulo 3. E o resultado de tudo isso, é que ali então a ira de Deus se emplacou, a ira de Deus se instalou melhor, e ali eles foram expulsos do Jardim do Éden, e então, a partir da saída do Jardim do Éden, eles viveram a partir dessa ira de Deus que estava sobre eles. E eles tentaram. Sobre a história nós vamos ouvindo que muitos tentaram. Tentaram por leis, tentaram por penitência, tentaram por várias coisas fazer com que a ira de Deus estivesse calma, fosse reduzida ou até retirada. Não sei se você se lembra do livro de Jonas, quando Jonas estava no barco e uma tempestade começou, lembra disso?
E essa tempestade começou a chamar a atenção daqueles homens, e todos eles estavam orando e jogando coisas do barco para fora, e orando para que os deuses pudessem aplacar a sua ira, e perguntando: o que nós fizemos por o Senhor estar irado com a gente? E quando encontraram Jonas lá no barco, lá embaixo, Jonas acorda e eles perguntam: você não está sem noção? Você não está percebendo que a gente está passando por dificuldade? Você não vai orar para o seu Deus? E ele responde assim: eu sei por que está acontecendo isso. Deus está irado comigo. Jogue-me no mar. E essa ira, na substância de vento, de mar, de fúria, vai se acalmar. Você conhece a história e você sabe que eles jogaram Jonas no mar. Assim que jogaram Jonas no mar, tudo se acalmou. A ira de Deus foi aplacada, porque Jonas foi lançado ao mar. Desde o Éden, inclusive essa história de Jonas, conta que a ira de Deus foi aplacada a partir de um homem, Jesus, que não foi jogado no mar, mas ele por si mesmo decidiu ir para a cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida que vale a pena ser vivida. Sabe o que isso tem a ver comigo e com você? Que o plano de Deus é que nós saiamos da ira e vivamos pela graça. Mas para quem está na graça é consciência de que um dia viveu na ira, não esquecer de onde nós viemos. Temor e tremor. Mas nem todos estão saindo daqui e vindo para cá. Tem muita gente que está vivendo abaixo da ira de Deus ainda. Tem muita gente que não entendeu o que é a graça de Deus. Tem muita gente ainda que não ouviu a mensagem do Evangelho que nasce no Natal, dizendo assim: a esperança apareceu. O Emanuel encarnou-se. O Deus conosco está aqui para trazer paz. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A luz brilhou, a estrela guiou e chegou em Jesus de Nazaré, para que houvesse paz a partir desse novo relacionamento e essa reconciliação com Deus. Por isso, quando eu olho para o Éden, eu encontro algumas considerações, e aqui eu quero partir para as práticas para mim e para você. A ira de Deus, ela se resume em 3 aspectos, rapidamente para a gente encerrar. Quando Adão, lá no Éden, capítulo 3, desobedeceu a Deus, Eva comeu do fruto e deu para seu marido, e eles comeram. Na viração do dia, diz a palavra de Deus, eles se encontraram com Deus e Deus foi conversar com eles. E quando eles foram conversar, a palavra de Deus é bem clara, quando ali no capítulo 3, versículo 9, versículo 10, quando Deus chama: Adão, Adão, onde estás? Adão se escondeu. E quando Deus fala com ele, no versículo 10, ele diz bem claro: tive medo e me escondi. A ira de Deus, o pecado, provocou em mim e você distanciamento entre eu, o Isaías, e Deus. Eu olho para ele com medo. Temor e tremor é diferente de medo. Temor e tremor é saber quem ele é e quem eu sou. Medo é não saber quem ele é, mas ter consciência de que eu vou apanhar no final das contas. Isso é medo. É o que Adão teve no primeiro momento. E é o que a ira, o pecado faz comigo e contigo, nos separa de Deus. E entre esse intervalo entre Deus e o Isaías, se estabelece a ira. Mas o segundo problema que é o pecado e a ira de Deus a estabelecer traz para nós, é problema com a gente. Primeiro com Deus e depois é comigo mesmo. Porque o versículo 11, quando a Bíblia diz assim para ele, Deus falando com Adão, pergunta: o que aconteceu? O que houve? E ele responde para Deus: eu tive que me esconder porque eu descobri que eu estava nu. Ou seja, uma consciência de olhar para o espelho e perceber que nós não somos nada e vergonha de quem nós nos tornamos. É isso que estava ocupando o coração de Adão naquela hora. Primeiro foi problema com Deus. Se instalou a ira. Resultado disso, problema consigo mesmo. Você não tem mais noção de propósito, não tem mais ideia de quem você é, o porquê que você está aqui. Ficou nu. E o terceiro problema
é que ele teve problema com o seu ao redor, com as pessoas perto dele. Como foi isso, pastor? Versículo 12. Quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, além de ele responder, me escondi porque tive medo, estava nu, por isso estou aqui atrás, e ele pergunta, o que aconteceu com você? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu. Você imagina o olhar da Eva olhando para ele? O problema começou com Deus, com ele mesmo, e depois com os outros. Quero desafiar você para que nesse Natal, você permita que o pecado que provoca a ira de Deus contra nós, seja retirado e você não seja mais escravos do pecado, porque o Natal vem dizer para você e para mim que o Emanuel nasceu, que há uma possibilidade dessa ira ser aplacada. E essa ira, ao ser aplacada, ela acaba fazendo com que eu e você possamos de novo, a partir da cruz, voltar a ter acesso a Deus, a conversar com Deus, a relacionar-nos com Deus de novo, como era no jardim do Éden. Foi isso que Cristo veio restaurar, o Éden, o jardim, na minha e na sua vida, para que nós possamos olhar para Deus e conversar com Deus sem medo, com temor e tremor, mas sem medo, e saber que Ele é o meu Pai, é o nosso Pai, e que nós somos os seus filhos. A cruz, a morte de Jesus na cruz, o final da história do Natal, também é para dizer que eu preciso entender o propósito que Deus tem para a minha vida. Por isso que Ele morreu para mim, por você, para que eu me encontre, e não me encontre a partir das minhas ações, das minhas profissões, ou a partir dos meus afazeres, ou dos meus momentos maravilhosos, mas me encontre no propósito do meu Criador em mim, encontrei no que eu sou e o que eu vou fazer para Ele. E como resultado de tudo isso, o terceiro relacionamento, que é com as pessoas, eu vou viver diferente com os outros. E o Natal não vai ser aquela chatice que a gente vive muito naturalmente. Quando a gente se encontra com os familiares, não vê a semana inteira, não vê o mês inteiro, não vê o ano inteiro. Aí chega para o irmão, ai, Feliz Natal. Que hipocrisia, Jesus. Sabe por que a gente é desse jeito no Natal e o resto do ano não é mais? Porque a gente está com problema com Deus. Porque a gente está com problema com a gente mesmo. Porque a gente está com problema no resultado de tudo isso, com as pessoas ao nosso redor. Quero encerrar deixando para você pensar, refletir e praticar. A cruz de Cristo. As duas madeiras da cruz, a patibulum e a estipe, elas precisam me levar e te levar a uma consciência de quem Deus é. A ira de Deus ainda está por aqui. Diante dos nossos pecados e diante daqueles que praticam a iniquidade. Mas eu quero desafiar você a pensar. Deus te ama. Primeiro desafio para você pensar e refletir. Deus te ama, mas Ele é justo. Nunca se esqueça disso, filho de Deus. Deus te ama, mas Ele é justo. Se Ele te amar demasiadamente, deixando de fazer aquilo que tem que fazer, Ele deixa de ser Deus e deixa de ser justo. Por Ele ser quem Ele é, Ele te ama, mas Ele é justo. Segundo desafio que eu quero que você guarde. Natal é época de reconciliação. Que tal então você se reconciliar com Deus? Que tal você usar o Natal, quinta, sexta-feira, esse tempo, para você reajustar a sua vida com o Pai? Alinhar as suas prioridades com Deus. Ajustar as suas emoções com o Pai. Ajustar os seus momentos de oração. Talvez Deus está com saudade de você no quarto secreto, faz tempo que você não vai lá. Talvez Deus está querendo dizer várias coisas para você, mas não consegue porque você não acessa a palavra dEle. Que tal reconciliar-se com Deus? Que tal reconciliar-se consigo mesmo, a despeito do propósito que Deus tem para você? E que tal reconciliar-se nesse Natal com as pessoas que estão perto de você? E que você despreza o ano inteiro e só no Natal você tem uma palavra de amor. Que tal fazer uma reconciliação e determinar para que o ano inteiro seja assim? Terceiro desafio. Você que vai reunir na sua casa nesse Natal, colocar ali uma mesa, trazer os familiares, trazer todo mundo. Quero te fazer um desafio nesse terceiro aqui. Pregue a palavra. Fale para todos que estão ali que o Natal é Jesus de Nazaré. Chame todos, chame a responsabilidade para si. Faça uma oração sobre aquela família que está perto de você. Quer seja seus filhos,
quer seja os seus familiares, seus tios, seus primos, quem quer que seja, pregue a palavra, deixe claro a mensagem do Natal, reconciliação, amor de Deus, para que reconciliemos em paz com o nosso Pai. E por último, quarto, viva o Natal de Jesus. Hoje, dia 25, dia 26, no mês de janeiro, fevereiro, viva o Natal de Jesus, que é original, necessário o ano todo. Não viva somente nessa época, mas viva desejando Deus a cada dia, o tempo todo, a todo instante.